Muito boa tarde a todos e a todas. Pedimos desculpas pelos nossos minutinhos de atraso. Nós estamos tendo um pouquinho de problema de conexão aqui. Talvez vocês escutem um pouco de eco, eu espero que não aconteça, mas é que em Curitiba nós estamos com temporal desde ontem, então acredito que essa instabilidade esteja interferindo um pouquinho no sinal, tá bom? Então, esta é a nossa última live pré-EMPLE. O EMPLE é um evento organizado anualmente pela Associação de Professores de Espanhol do Estado do Paraná, em conjunto com uma universidade. Ele deveria ter ocorrido esse ano aqui em Curitiba, mas em virtude da pandemia nós tivemos que postergá-lo para o ano que vem. Então, sintam-se todos convidados a virem até Curitiba no ano que vem, presencialmente prestigiar o nosso evento. Fiquem atentos, vocês receberão provavelmente as cartas circulares com mais informações. Bom, hoje nós temos a honra de contar com a presença da professora Gretel Fernandes e do professor Antônio Ferreira da Silva Júnior. Eu lembro a vocês que as perguntas podem ser feitas pelo chat e a gente vai fazer uma seleção entre as perguntas para, ao final da exposição dos nossos convidados, então, que eles possam responder. Eu vou fazer uma breve leitura do currículo de cada um deles primeiro. Então, a professora Greta Eleres Fernandes é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, realizou estudos pós-doutorais na Universidade de Múrcia, na Espanha. Atualmente é professora aposentada da Faculdade de Educação da USP, FEUSP. É autora de vários artigos, capítulos de livros e de diversos livros didáticos e paradidáticos. É também colaboradora do MEC, tendo sido consultora das orientações curriculares para o ensino médio espanhol publicadas em 2006. Orientou pesquisas de iniciação científica, dissertações, teses e um estágio pós-doutoral. É membro do grupo de pesquisa Ensino e Aprendizagem de Espanhol, certificado pelo CNPq. Atua na área de educação, com ênfase na formação de professores de espanhol, produção de materiais didáticos e paradidáticos, ensino e aprendizagem de espanhol e estudos contrastivos espanhol-português. Entre outras atividades, foi membro titular do Conselho Departamental, coordenadora e vice-coordenadora da linha de pesquisa Linguagem e Educação do Programa de Pós-Graduação da FEUSP, presidiu a editoria de publicações internas do Centro de Publicações da FEUSP e coordenou mini-cursos de línguas do CEPEL. Foi membro efetivo da Academia Internacional de Lexicografia e é membro do conselho editorial de vários periódicos da área. O professor Antônio Ferreira da Silva Júnior possui bacharelado e licenciatura em Letras Português e Espanhol pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialização em Língua Espanhola Instrumental para Leitura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Letras Neolatinas pela UFRJ. Pós-doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo e em Educação pela USP. Atualmente é professor de Língua Espanhola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando no Colégio de Aplicação e no Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas da Faculdade de Letras. Foi supervisor do PIBID Espanhol no CAP UFRJ, atuou como coordenador adjunto de Língua Estrangeira Moderna Espanhol do Programa Nacional do Livro Didático, Ensino Médio 2018. É vice-líder do grupo de pesquisa Laboratório Interdisciplinar Latino-Americano na UFRJ. Vice-presidente da Associação Brasileira de Hispanistas, da gestão que começa esse ano, vai até 2022. Tem experiência na área de linguística aplicada, com ênfase nos seguintes temas: formação de professores de espanhol, formação de professores de letras espanhol nos institutos federais, narrativas docentes, pesquisa narrativa, ensino de espanhol nos institutos federais e ensino de espanhol para fins específicos. Então, com a live Cenário Atual, Riscos e Desafios para o Ensino de Espanhol pós-BNCC, eu saúdo os nossos queridos convidados, a professora Gretel. Seja bem-vinda, tudo bem, professora? Boa tarde, muito obrigada, Glenda. Boa tarde a todos, boa tarde, Antônio. É um prazer estar com vocês virtualmente, infelizmente não pôde ser no presencial, mas, de qualquer forma, vai ser muito boa essa conversa com vocês e com todas essas pessoas queridas
pelo que eu estou vendo aqui, já temos quase 40 pessoas aí nos acompanhando. Então, fico muito feliz e espero que o nosso bate-papo de hoje seja muito gostoso também. Com certeza será. Boa tarde, Antônio. Obrigada, seja muito bem-vindo. Olá, Glenn. Boa tarde a todos que nos assistem. Também a professora Gretel, a supervisora, né, de pós-doc, com quem eu aprendo. E vai ser um prazer dividir essa live e agradecer aos colegas também do Estaná, tá, pelo convite, pela oportunidade. Nós é que agradecemos, então eu vou passar a palavra para vocês agora, tá bom? Obrigada. Pessoal, fiquem à vontade para irem fazendo as suas perguntas durante a exposição pelo chat. Bom, muito obrigada, Glenda, mais uma vez. O professor Antônio e eu, creio que, de alguma forma, inauguramos esta modalidade de lives dialogadas, não é? Nós começamos mudando um pouquinho o gênero, de que lives na área de educação só um falava e o moderador intervinha em alguns momentos para transmitir as perguntas do público, assistente, e quando nós começamos a fazer as lives, na verdade foi quando o professor Antônio me convidou para participar de um projeto dele, eu sugeri que fizéssemos na forma de bate-papo. Ele aceitou, e a partir daí já fizemos várias lives desta forma. E hoje vai ser também assim, nós vamos conversar sobre essas questões desse cenário que nós temos neste momento, de BNCC, de pandemia, de ensino online, mas também no momento posterior à pandemia, como fica a BNCC. E vamos fazer isso conversando. Então, vamos nos alternar, como eu disse na semana passada, na live que tive o prazer e a honra de fazer com o professor Almeida Filho. Em alguns momentos, provavelmente também vamos nos atropelar aqui nesta conversa, mas isso também faz parte deste bate-papo. E vocês podem, como a professora Glenda já disse, ir nos fazendo as perguntas durante o tempo todo e vamos, dentro do possível, tentar responder, tá bom? Bom, então, nós já vamos começar logo neste primeiro slide que nós temos aí a seguir, que é falando um pouquinho dessas políticas e antipolíticas que permeiam a nossa história do ensino de línguas, não é? Então, ficamos nos questionando até que ponto, de fato, nós temos uma política linguística consistente, que sirva como apoio para os professores, para as escolas, e até que ponto o que nós temos visto ao longo destes anos é uma antipolítica que permeia legislação, documentos orientadores e as ações que acontecem neste nosso meio. Então, nós sabemos que a língua inglesa é fundamental, não discutimos isso, não queremos menosprezar a importância do inglês, nem tirar espaço dela, nem substituí-la pelo espanhol, não se trata disso, muito pelo contrário. Desculpem que eu fico olhando aqui para o lado, é que eu tenho a tela maior aqui, eu estou no celular, a tela é muito pequenininha, então eu tenho que acompanhar pela tela maior, tá? Mas, além disso, de justificar, que não precisamos justificar a permanência e a presença da língua inglesa, a questão que colocamos é se a obrigatoriedade caminha de mãos dadas com a motivação dos alunos, não é? Obrigar alguém a estudar uma língua estrangeira vai motivá-lo, de fato, a aprender essa língua, a se interessar por ela? É uma questão que fazemos. O monopólio linguístico
que vivemos neste momento, porque é a primeira vez que temos a imposição de uma língua estrangeira via legislação, e de só uma língua sendo dita, que deve ser ensinada, e a partir de que momento, e sem justificativa nenhuma consistente para isso, esse monopólio, de alguma forma, ou de todas as formas, também cerceia as possibilidades que o aluno tem de acesso ao conhecimento, de acesso à informação. E como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, neste momento que vivemos, mais ainda. Também, e aí é algo que tem a ver com a legislação educacional, nós não cumprimos algo que está na LDB, que é essa formação integral do aluno. Como se pode pensar numa formação integral se nós limitamos as possibilidades dessa formação, restringindo o acesso às línguas estrangeiras? Não estamos aqui defendendo apenas a inclusão da língua espanhola, estamos advogando pela inclusão de várias línguas espanholas, de várias línguas estrangeiras. Agora ato falho meu. É claro que defendendo o espanhol tem que ter um ato falho, mas defendendo a inclusão de várias línguas estrangeiras. Logicamente, sempre o espanhol vai puxar um pouquinho mais para o nosso lado, não é? Essa visão, essa questão de colocarmos apenas uma língua estrangeira na educação básica também se relaciona com uma visão simplista do que seja, do que signifique aprender línguas e da importância que elas têm na educação básica. E vai na contramão do que se faz internacionalmente. Bom, motivos que levam a pensar numa visão equivocada para a inclusão de apenas uma língua estrangeira na educação básica, que levam a que tenhamos esse posicionamento contrário. Nós teríamos poderíamos ficar a tarde inteira elencando, mas aqui é apenas para trazer à tona algumas das razões que deixam muito claro que estamos lidando com muito mais com questões de antipolíticas linguísticas do que efetivamente com questões de políticas linguísticas. Não é isso, Antônio? Oi, Gretel, isso mesmo. Continuidade ao seu pensamento, o que nós temos, né, acaba sendo um excesso de textos de políticas que nem sempre são bem compreendidos pelos professores e que não efetivamente significam que estão sendo implementados, né? Então, nós temos autores no campo da linguística aplicada que colocam que o envolvimento político docente com esses textos acabou entrando, né, acabou acontecendo tardiamente, e ao mesmo tempo, às vezes, o professor também não se vê como um agente de política educacional, como um agente de política linguística, mas o que é certo é que, de fato, é na sala de aula que essas políticas, de alguma forma, acabam desabrochando e acontecendo. Então, eu vou fazer uma breve apresentação agora, a gente pode permanecer nesse slide ainda, mas falando necessariamente da BNCC, sendo esse, né, apresentando esse documento em linhas gerais, sendo esse documento pensado também no campo aí já das despolíticas de ensino, das antipolíticas de ensino, mas é o documento vigente para regular as aprendizagens que são consideradas essenciais nas escolas públicas e privadas do nosso país, pensando desde a educação infantil até o ensino médio. Mas esse documento norteador do currículo, normativo do currículo, documento previsto na Constituição Federal, 1988, foi previsto também nas leis de diretrizes e bases, de 1999, também presente como uma promessa nas diretrizes curriculares da educação básica de 2012, e mais recentemente no Plano Nacional de Educação, esse vigente, quer dizer, elaborado em 2014. Né? Então, para mostrar que o documento surge nos últimos anos, no movimento mais intenso a partir de 2015 para
mas é um movimento um longo caminhar, né, para pensar aí, de uma certa forma, os objetivos que precisavam ser ensinados. Ele traz também, de uma certa forma, uma imagem, uma falsa democracia, a partir do momento que demonstra para a sociedade que todos foram convidados a participar, alunos, professores, estudantes, especialistas, com um número excessivo de destaque, né, de contribuições, mas, ao mesmo tempo, é uma proposta de educação em detrimento ao local, né? Pensar uma política que, na verdade, fosse oferecer soluções únicas para. Mas a nossa conversa aqui com a professora Greta é para mostrar também que não é um documento simples, é um documento que, na verdade, tem muitas fissuras, envolveu muitos jogos de poder. Nós sabemos que é um documento que passou pelo diferentes ministros da educação, com contribuições diferenciadas, mas que, como eu já disse, a advogada inclui a educação infantil, o ensino fundamental em 2, homologado inicialmente em 2017, do ensino médio no final de 2018, sendo essas versões, né, que temos aqui, justamente após esse golpe de 2016, com várias BNCCs, várias versões anteriores, mas sendo essa versão homologada aqui, também tentando entender essa versão homologada como, de fato, uma política que altera um conjunto de outras políticas, como a de professores, a do Programa Nacional do Livro, material didático, de certa forma, um documento que pressupõe, de forma romper os direitos de aprendizagem, numa busca de educação mais focada em competências e habilidades, em que há uma ênfase no comportamento, no controle, na centralidade, na eficácia, no conhecimento para fazer algo, necessariamente muito numa linha de um currículo mais voltado para o interesse de mercado, por conta mesmo de influência de currículos pautados no setor produtivo empresarial. Então, a partir de agora, eu passo de novo a palavra para a professora Greta, e a gente vai mostrar alguns excertos do próprio documento para estabelecer algumas reflexões. Ok. Então, indo então agora para esses trechos, selecionamos alguns trechinhos apenas da BNCC para mostrar como essas questões que falamos até agora são complexas, são delicadas e são complicadas. Então, por exemplo, se pensarmos no ensino fundamental, nos anos finais, o que está pensado para a área de linguagens, por exemplo, compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Bom, essa é a primeira competência, uma das competências, a primeira competência, se eu não me engano, que está listada lá, e é maravilhoso isso, não é? Quem vai se opor a tudo isso? Outra competência, conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e linguísticas em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Bom, temos que aplaudir. Isso é o que nós desejamos, mas nós temos aí duas competências. Só que, incoerentemente, se impõe a oferta de apenas uma língua estrangeira. Então, como é possível, pensando só nessas duas competências, são muitas mais, como vocês sabem, conseguirmos desenvolver e trabalhar com todas as competências, mas mesmo que limitássemos a apenas essas duas competências, como conseguiríamos desenvolver tudo isso, ter todos esses objetivos com apenas uma língua estrangeira? É impossível, não é? Então temos aí uma grande incoerência. Por outro lado, eu não sei se vocês se deram ao trabalho, porque é um trabalho braçal, de verificar as habilidades
que estão especificadas na BNCC. Eu confesso que eu não me dei esse trabalho, eu extraí isso de uma live a que eu assisti mês passado. Então, nós temos estabelecidas habilidades, eu estava falando agora de competências, agora eu falo de habilidades. Nós temos estabelecidas para a educação infantil 93 habilidades. Vocês sabem o que é isso? 93 habilidades para serem desenvolvidas na educação infantil? No ensino médio, 132. Ok, aí já são alunos maiores, 132, mas na educação infantil, 93. E no ensino fundamental, pasmem, 1.304 habilidades. Ou seja, no total, nós temos, na educação básica, 1.529 habilidades para serem desenvolvidas. Absurdo é o mínimo que se pode dizer sobre isso, não é? Então, quando pensamos a BNCC dessa forma, tão compartimentalizada, tudo tão separado, em tantas habilidades, em tantas competências, tudo tão dividido, evidentemente, só um parênteses, essas 1.529 habilidades não são apenas para a área de linguagens, é no conjunto, mas não deixa de ser absurdo, não é? Parece que os responsáveis pela elaboração da BNCC não consideraram que o aluno é um ser íntegro, total, e a educação tem que se dar no conjunto, não dá para ficar dividindo. Se pensa em formação integral e depois se divide o saber em compartimentos, tudo em caixinhas separadas, não é? Então, há toda essa incoerência também, e, ao mesmo tempo, a incoerência de só oferecer uma língua estrangeira, não é? Temos mais incoerências no próximo slide, como a gente vai poder ver, quando se pensa que há pontos positivos, não é? Mas o que prevalece são dificuldades, não é? Então, se pegarmos, por exemplo, alguns argumentos que aparecem aí na BNCC, vamos ver aqui, a língua inglesa, ela é mostrada, por exemplo, e aí me referindo novamente ao ensino fundamental, né? Como se justifica a inclusão da língua inglesa, que ela propicia a criação de novas formas de engajamento e participação dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e plural. Bom, outras línguas estrangeiras, no nosso caso o espanhol, não propiciaria isso também, junto com o inglês? Em que as fronteiras entre países e interesses pessoais e regionais nacionais e transnacionais estão cada vez mais difusas e contraditórias. Assim, o estudo da língua inglesa pode possibilitar a todos o acesso aos saberes linguísticos necessários para engajamento e participação, contribuindo para o agenciamento crítico dos estudantes e para o exercício da cidadania ativa, etc, etc, etc. Então, não é o caso de continuar lendo, porque, evidentemente, já dá para ter uma ideia do quanto tudo isso que se diz aqui é bonito, faz sentido, mas não é aplicável apenas à língua inglesa, não é? Tudo isto pode ser aplicado, pensado, para outras línguas estrangeiras, pode ser transposto para o espanhol também. O problema é que, em outros momentos, o documento trata a língua inglesa como língua franca. Então, temos uma nova contradição permeando o documento, não é? Então, parece que foi feito a muitas mãos
esse texto e que as pessoas que elaboraram um trecho não conversaram com quem elaborou o outro trecho. E aí, se pensarmos no ensino médio, a coisa se complica, não é, Antônio? Oi, Gretel, isso mesmo. Na verdade, eu vi aqui alguns comentários no chat em relação ao meu som. Eu peço que vocês sinalizem se o som está bom ou não. Do contrário, eu tento colocar aqui o fone no próximo bloco aqui. Bem, então, dando continuidade, eu peço, por favor, que passe o slide para a gente poder analisar um fragmento agora da proposta da língua inglesa no ensino médio, nessa mesma linha, né? Ou seja, o documento no ensino médio tende um ponto de vista aprendizagem da língua inglesa pela perspectiva da língua franca, e a gente sabe que a perspectiva da língua franca, claro que assim já tivemos visões mais comerciais, mais capitalistas nesse sentido, dessa compreensão, mas seria de uma língua usada para contatos linguísticos entre diferentes nacionalidades, entre sujeitos de línguas maternas também diferentes, mas no vista de contribuição de uma descolonização linguística. E na proposta do documento, como vocês podem aí ler, de fato, novamente, o documento vai reforçar a importância do contato entre grupos multilingües e multiculturais, mas talvez impondo que essa comunicação aconteça claramente na língua inglesa como língua comum de interação. Né? Mais uma vez, criando uma concepção mais ampla dessa perspectiva do conceito de língua franca. É interessante ressaltar também que entre a versão do inglesa do ensino mental, comparando essa versão em relação ao ensino médio, o texto do ensino médio em língua inglesa sendo apresentado basicamente em 5 parágrafos, com uma proposta bem mais limitadora em relação ao detalhamento das propostas para o ensino da língua inglesa. Porque se no fundamental nós tínhamos ali a apresentação do conteúdo inglesa pela divisão de unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades, claro, mostrando para as escolas possibilidades de construção do currículo, planejamento, né, pedagógico, já reforçava ali de uma certa forma uma figura do protagonismo. Isso também vai aparecer no ensino médio, principalmente o reforço do protagonismo, como uma forma de viabilizar mais os projetos de vida dos estudantes. Tem uma ênfase do documento do ensino médio em relação à cultura digital e às culturas juvenis. Por outro lado, essa parte destinada ao ensino médio também vai apresentar, novamente, problemáticas de denominação dessa língua inglesa. Como a gente pode ver nessa competência 4, que aparece aí listada, no documento do ensino médio, nós temos mais competências relacionadas, na verdade, são mais competências voltadas para o ensino de linguagens, não necessariamente ensino de língua inglesa, só que nessa competência a gente verifica que mais uma denominação, não mais inglês como língua de comunicação global. Em relação à bibliografia da área, né, de como essas línguas são denominadas, de uma certa forma, seria um pouco incoerente, né, a gente mencionar aí como a língua da globalização, apagando todas as outras, e numa linha de não inclusão de diferentes repertórios linguísticos, sendo que, às vezes, o próprio documento defende a manutenção e o trabalho por repertórios linguísticos, multissemióticos e culturais. Eu vou pedir, por favor, o próximo slide. Nesse próximo slide, a gente percebe um dado que eu trago aqui para o debate, né, para que a gente pense, de uma certa forma, a contribuição também do documento em outras, para pensar, né, outros cenários para o ensino de linguagens na educação brasileira. Nas primeiras versões do documento, as versões, claro, não aprovadas, de 2015 e 2016, o conteúdo de linguagens e de línguas estrangeiras depois de língua inglesa, ele estava dividido em práticas sociais. O documento do fundamental, nós apresentamos, então são 5 eixos, e esses eixos acabam apresentando, né, 6 competências específicas,
E no caso, nós temos uma contribuição de pensar o ensino de linguagens por alguns eixos, por alguns campos de atuação. Esses campos de atuação já estavam presentes de língua portuguesa, principalmente, da educação infantil, ensino fundamental 1, 2 e ensino médio, mas de alguma forma é pensar um avanço em relação já à prática de linguagens no ensino médio, em relação à proposta do ensino fundamental dividida por eixos, né, da comunicação. Claro que campos de atuação, o documento também pressupõe um trabalho com as práticas de leitura, de escuta, de produção de textos, destacando sempre textos orais, multissemióticos, análise linguística e multissemiótica também. Mas a proposta que eu vejo como positiva, no caso desses 5 campos, é, na verdade, possibilitando, né, que as escolas também pensem a seriação desses campos na prática, que pensem também progressões desse conteúdo, colocando em contato com experiências diferenciadas, propondo, inclusive, barreiras entre disciplinas escolares, propondo uma nova organização de tempo, de espaço, de flexibilização, mas, ao mesmo tempo, esses campos de atuação podem resultar numa dificuldade da sua implementação, tendo em vista que são mais 7 competências da área de linguagens, e essas competências vão precisar dialogar com os diferentes itinerários formativos e desdobramentos desses itinerários formativos. Então, como nós mencionamos ao início, há alguns retrocessos, há alguns avanços, mas por si só, necessidade na implementação do método. Eu vou pedir que passe, por favor, para o próximo slide. Um pouquinho que a professora Greta continue nesse debate dessa complexidade do texto. Bom, realmente não é um texto simples. Vocês certamente já acompanharam várias lives discutindo a BNCC, várias lives que discutiram a BNCC, que apontam diferentes problemas, diferentes questões, diferentes contradições que a BNCC traz. Também, claro, há aspectos positivos, como nós já ressaltamos alguns aqui. O problema é que o professor, por um lado, se vê obrigado a seguir esse documento, mas se vê perdido diante de tantas contradições e de tantos problemas que o documento traz. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui este trecho, não é, em que nós temos ambiguidades, mas também podemos ressaltar alguns aspectos positivos. Esse trecho, agora vamos fazer também um pouquinho de propaganda nossa, não é, Antônio? Está neste livro, um artigo que nós escrevemos a 4 mãos, o Antônio e eu, a BNCC e o Ensino de Línguas e Literaturas, temos um artigo aqui. Então, em determinado momento, nós destacamos que a BNCC em si já constitui uma política educacional ambígua, não é? E ela traz, sim, como já dissemos nós dois, aspectos positivos, mas também traz essas outras questões que nos fazem questionar se estamos diante de políticas educacionais consistentes, coerentes. Já vimos que não. Nós temos aí muitos aspectos que não conversam entre si. Nós temos concepções que já na sua essência muitas vezes são contraditórias e que em outros momentos essas contradições, essas concepções também não dialogam com aquilo que de fato precisa ser pensado para a escola, não é? E precisa ser pensado dentro da escola e junto com os professores. E, além do mais, não dialoga com aquilo que já vinha sendo feito anteriormente nos textos oficiais, não é? Então, se vê que há uma intenção muito clara de formar para o trabalho muito
muito mais do que essa formação cidadã, essa formação para prosseguir nos estudos posteriores, essa formação integral do indivíduo. Então, ela tem um caráter que se veste ou se mascara de formador integral, creio que é mais uma máscara que temos aí, não é? De princípios que parecem muito bonitos, principalmente quando pensamos nesses órgãos que não são oficiais, mas que também se mascaram de oficiais e que nos vendem uma imagem da educação como portadores, aí, claro, me refiro ao Todos pela Educação e outros semelhantes, não é? Essas fundações que estão toda hora nos meios de comunicação falando no lugar de quem de fato deveria estar falando com propriedade sobre educação e dando diretrizes sobre o que deve ser a educação no Brasil. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso tema, para não desviarmos demais o assunto, o caso é que, apesar disso tudo, de querer mostrar esse lado positivo e esses aspectos positivos, quando nós vamos um pouco mais a fundo, principalmente nas questões do ensino fundamental, vistos na área de linguagens, na área de língua estrangeira, na área de inglês, né, no caso da língua inglesa, muitas vezes o que nós temos lá é novamente a presença da língua pela língua, a ênfase nos aspectos sistêmicos apenas pelo sistêmico. Então, essa imagem do global, do sujeito poder se integrar ao mundo, esse mundo plural que aparecia antes, como nós mostramos nos slides anteriores, isso se dilui e não aparece mais. Acaba se perdendo quando há todo aquele desmembramento de tantas habilidades. Perdemos aquela imagem tão abrangente e acabamos caindo no que nós fazíamos há 40... Nós não, né? Deixa eu falar só por mim, porque a maioria das pessoas que está aí no chat não estava há 40 anos atrás fazendo isso. Mas do que se fazia 40 anos atrás no ensino de língua, que era ensinar a língua pela língua apenas, não é? Mas o fato da BNCC, cá entre nós, que ninguém nos ouça, ter tantos problemas, por outro lado, também abre algumas brechas, não é, Antônio? Como a gente pode ver no próximo slide. Gretel, isso mesmo. Para o pessoal, coloquei aqui o fone, espero que o som esteja melhor, me avisem. Realmente, né? Então, continuando na linha do nosso raciocínio nesse artigo que a professora Gretel, né, do livro organizado pela professora Ana e pelo professor Marcel, nós aproveitamos um conceito da área de brecha, ou seja, um conceito de mostrar possíveis lacunas para um trabalho mais agentivo, para um trabalho mais de transformação. De uma certa forma, verificamos que o fato do espanhol, na verdade, não estar presente na BNCC poderia ser positivo por alguns motivos, né? A partir de um trabalho mais preocupado em como esse setor poderia, de uma certa maneira, propor possibilidades pares para a oferta disciplina. E, na verdade, no momento de escrita do nosso texto, né, em 2019, poucos estados e municípios estavam, né, elaborando suas orientações, seus referenciais curriculares para o ensino médio, mas, de fato, é interessante observar que essa observação talvez de um lado positivo também dessa ausência na BNCC, de fato, ela está se comprovando atualmente através dos documentos. Então, essa ausência do espanhol na BNCC poderia ser positiva, porque não obriga, de uma certa forma, um trabalho dos docentes
na implementação, porque às vezes o próprio professor se vê perdido no excesso dessas habilidades e de como isso tudo precisa ser didatizado, pensado, né, para o ensino na escola. Então, não necessariamente o professor precisa implementar uma prática de ensino da língua pela língua ou da língua através de um viés comunicativo. Ela permite também o fato de não estar na BNCC, que o nosso corpo de docentes de espanhol trabalhe e pense propostas que, de fato, dialogam com outros documentos e princípios orientadores do ensino, pressupostos, talvez, dos parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental e médio, das orientações curriculares também para o ensino médio, ou o próprio documento para pensar outros níveis de ensino, e, com isso, possibilitando que pensemos também coletivamente nos seus estados, nas atividades propostas, ou melhor, contrapropostas de ensino de espanhol que sejam mais coerentes para pensar o ensino desse idioma no nosso país. Então, a partir de agora, nós apresentaremos alguns mais fragmentos e outros exemplos para a gente pensar, de fato, como esse cenário pós-BNCC está sendo lido e interpretado por alguns estados. Professora Gretel, pode passar, por favor, o slide. Ok. Bom, então, aí nós trazemos, para que não fiquemos apenas com essa informação que nos chega via outras fontes que não são, do nosso ponto de vista, as mais confiáveis, nós trazemos aqui apenas como informação, já que muitos talvez não conheçam, o site do CONCED. Agradecemos, professor Antônio e eu, ao professor Josinaldo Oliveira, que nos deu a informação sobre este site do CONCED, que traz, de fato, muitas informações não só sobre a situação das línguas estrangeiras, do espanhol, dos referenciais curriculares que estão sendo elaborados, mas traz muitas informações referentes à educação em geral. Então, o CONCED é o Conselho de Secretários de Educação do Brasil. Então, são informações que, do nosso ponto de vista, são mais confiáveis do que outras que, até certo ponto, podem ter sido mais ou menos, não sei, escolhidas, por dizer de alguma forma suave, né, para serem levadas ao grande público. Então, é apenas como uma sugestão. Eu acredito que o que temos no próximo slide já foi comentado pelo professor Antônio. Não sei, Antônio, se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação aos eixos. Gretel, eu só queria chamar que essa resolução 3 de novembro de 2018, que atualiza as diretrizes nacionais para o ensino médio, só que no campo destinado a itinerários formativos, de uma certa forma, há uma brecha também para o trabalho com línguas estrangeiras, aparecem inclusive línguas clássicas, indígenas, libras, né? Então, nós já tínhamos comentado dos 5 itinerários formativos que a BNCC defende, dos 4 eixos estruturantes, mas, na verdade, o MEC acabou complementando esses materiais destinados às escolas, como, por exemplo, a elaboração de um guia de implementação do ensino médio e também um guia de referenciais curriculares para a elaboração desses itinerários formativos. Então, pensar que a presença do espanhol aparece como optativo, possivelmente ali na formação geral base, mas muita possibilidade de presença nos itinerários formativos. Então, a partir de agora, são alguns de como alguns estados, algumas ações que estão já em processo. Certo. Então, a partir de agora, do próximo slide em diante, nós trazemos, como o professor Antônio já assinalou, exemplos, são exemplos aleatórios, não estamos aqui
querendo privilegiar um estado ou outro, são apenas alguns exemplos do que nós conseguimos localizar para mostrar um pouquinho como a academia vem refletindo sobre os documentos curriculares locais. Então, sobre esse momento pós-BNCC. Então, primeiro, nós trazemos um fragmento de um texto de Kanashiro e Miranda, publicado agora em 2020, no qual elas são de Mato Grosso do Sul. Então, elas já estão refletindo sobre essas questões mais candentes da BNCC neste momento. Então, e do documento que está sendo elaborado em Mato Grosso do Sul. Então, o que elas comentam em determinado momento é que, embora o documento estadual coadune com conceitos como de competência, que é apresentado no texto maior da BNCC, o documento de Mato Grosso do Sul foi redigido a partir de um amplo processo de discussão entre professores, especialistas e a sociedade civil, ou seja, já temos aqui algo muito diferente do que temos na BNCC. Não é? Disseram que houve uma consulta ampla com 15 mil pessoas, mas o que foi feito com os dados dessa consulta não se sabe, não é? Mantendo a tradição que foi rompida no processo de implantação do currículo nacional, exatamente isso. Ao contrário da BNCC, que propõe o ensino monolíngue e dá as costas para os países hispano-falantes, o documento regional prevê a possibilidade de ensino da língua espanhola no ensino fundamental do 1º ao 9º ano, uma vez que dedica uma de suas sessões a esse componente. Ou seja, Mato Grosso do Sul rompe com esse monolinguismo da BNCC. Isso já nos traz um alento no sentido de que tudo é possível. Os estados que assim o desejarem podem, nos seus referenciais curriculares estaduais, incluir o espanhol, incluir outras línguas estrangeiras. Não precisa ser apenas o espanhol. Claro, vamos insistir sempre para que seja o espanhol, mas também podem ser incluídas outras línguas estrangeiras, não é? No exemplo seguinte, no slide seguinte, que ainda se refere a Mato Grosso do Sul, também temos essa amostra dessa autonomia, não é, dos estados, que aí já vamos diretamente para o documento desses referenciais curriculares, que diz também, em determinado momento, pretende-se, além de aproximar o estudante da língua, que ele também possa estabelecer pontes interculturais e estabelecer relações com a sua própria cultura. Ou seja, temos aqui outra questão que consideramos da maior importância, que é a preocupação que, neste caso, se tem no sentido de não pensar a língua estrangeira dissociada da língua materna, mas sim integrada, interligada. Então, ao mesmo tempo em que se valoriza a língua do outro, se valoriza a língua materna, e isso está explicitado de forma muito clara no documento curricular do Estado. E é algo que vai variar muito de um estado a outro. Nós trouxemos mais 2 exemplos sobre os quais o professor Antônio vai falar. O próximo exemplo, que está no próximo slide, é do Rio de Janeiro, não é isso, Antônio? Isso, Gretel, do meu estado. Vou pensar também agradecendo aos André Antunes e Cris Veira, também que possibilita a circulação de algumas informações. Então, é um documento recém-divulgado, recém-publicado, né, disponibilizado para os leitores, ou seja, de 2020, que, de uma certa forma, já traz no seu texto de apresentação essa problemática de adaptação de um currículo que já vinha em processo, de uma certa forma, um currículo que foi também revisado para atender, de alguma forma, algumas orientações da própria
Na verdade, esse documento funciona como guia para que os professores possam pensar também as suas escolhas didático-pedagógicas, sempre pensando no protagonismo do aluno, e o documento reflete bastante os contextos locais. Mas vale ressaltar, né, que o cenário da SME, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, é um cenário muito complexo em relação, atualmente, à presença do ensino de espanhol, com alguns professores trabalhando nas escolas regulares, outros acabaram se exonerando, outros assumindo cargos de direção, mas, de fato, é um posicionamento interessante dessa rede, como aparece aí nesse slide de apresentação, porque da mesma maneira que talvez o espanhol está presente ou não estar mais presente em todas as escolas, é uma disciplina que conta com docentes efetivos na rede e que precisa ser pensada do seu ponto de vista curricular. Então, de uma certa forma, é um documento que surge também através de uma construção coletiva de professores que participaram desse documento, com parceria de professores de universidade, professores formadores, que ministraram formações para que esse documento também pudesse ser pensado, incluindo desde o Fundamental 1, Fundamental 2, mas, infelizmente, a política educacional para ensino de espanhol na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro está clara, não está presente em todas as escolas, ou seja, o espanhol não está presente, diversidade de oferta em algumas escolas, mas há a presença de um trabalho com a língua em algumas escolas de natureza bilíngue, né? É interessante, o documento aproveita os eixos propostos pela BNCC, aproveita a noção de habilidades, objetivos e objetos de aprendizagem, mas, por outro lado, defende uma visão de língua como fenômeno sócio-histórico, qualidade dos culturais, uma sensibilização desse aluno que está na educação fundamental para aspectos e culturais, pensando também pelo viés da língua adicional e ação constante com uma perspectiva lúdica de ensino. Mas assim, é a mostra de um documento de orientação curricular que elabora uma proposta, como falávamos eu e Greta, ações da BNCC. Trouxemos mais um exemplo, pode passar, por favor, o slide. A letra tá bem pequenininho, mas a ideia é que ninguém leia mesmo, só dar como exemplo o caso do Mato Grosso. Esses documentos estão disponibilizados nas páginas da Secretaria de Educação, são desses respectivos. Então, esse é um documento também do Ensino Fundamental 2, publicado em 2018. Então, logo após a homologação do documento da BNCC para o ensino fundamental, esse documento é publicado e a gente percebe novamente a aproximação desse texto às orientações da BNCC, numa adoção da perspectiva de língua franca, que está presente, na contribuição da língua estrangeira como formação integral. Há, inclusive, uma orientação para que o professor pense também em alternativas metodológicas, mas é mais uma secretaria de pensa na pluralidade de oferta de línguas, inserindo aí a língua inglesa e a língua espanhola, em uma apresentação, e aí o que vocês conseguem visualizar no slide, na verdade, acaba sendo um quadro em que as unidades temáticas, habilidades de conhecimento, partem das orientações que são propostas pela própria BNCC, né? Então, os elaboradores dessa proposta curricular acabam se pautando também em alguns princípios, né, principalmente nessa divisão das unidades temáticas, habilidades, as competências aparecem objetivos, o que está já em destaque, em negrito, que consigam visualizar, é de fato inserções para pensar o ensino de inglês e de espanhol nessa rede, inclusive propostas que são bem semelhantes para as línguas com certas particularidades. Então, esses foram exemplos para ilustrar que algo vem sendo feito nos seus respectivos, muito por conta também do protagonismo de professores que estão aí à luta, buscando ocupar esses espaços para que a pluralidade de línguas esteja e permaneça, né, presente nas escolas. E agora eu passo para a professora Greta para a gente falar um pouquinho de área mais nacional.
Ok, então, temos aí nesse próximo slide, bom, em primeiro lugar, queremos agradecer muitíssimo ao professor Josinaldo Oliveira, da UESP, que nos forneceu toda a informação que sintetizamos nesse quadro, nesse mapa, melhor dizendo, sem a colaboração dele, sem os dados que ele nos facilitou, teria sido impossível. E também agradecer a Yúlia Santana Damasceno, que nos ajudou muito na elaboração do mapa, porque também teria sido impossível para nós. Bom, então o que nós temos aí são os dados que estão disponíveis até o momento, e já salientando que esses dados mudam diariamente, quase diariamente, né? Então, essa é a situação atual, e esse atual entre aspas. Então, o que nós temos? Estados que, nesses referenciais curriculares estaduais, colocam o espanhol na formação geral básica, como é o caso do Piauí, Paraíba, Distrito Federal e Rondônia. Estados que colocam o espanhol nos itinerários formativos, caso de Minas Gerais, Pernambuco, Ceará ou Sergipe. Colocam na formação geral básica e nos itinerários formativos, Roraima, como eletiva Santa Catarina. Bahia deixa a critério de cada escola, não vão incluir, infelizmente, o espanhol, Tocantins, Alagoas e São Paulo, e dos demais estados não temos informação. Não significa que não vão incluir, não vão ofertar o espanhol em alguma modalidade, em algum eixo ou na formação geral básica. Significa que não obtivemos até este momento informação a respeito. Mas, como dissemos, estes são dados que mudam, porque os estados estão elaborando seus currículos e enviando para as respectivas secretarias, voltam, vão para consulta, são reformulados, são repensados, são ajustados. Então, tudo isso ainda está passando por uma série de etapas, inclusive desses estados que não conseguimos as informações até este momento, é possível que tenhamos alguns que estejam oferecendo na educação geral básica, por exemplo, e não temos conhecimento disso, não é? Portanto, se alguém desses estados que está nos acompanhando tem informação e puder nos repassar, nós agradecemos e já aproveitamos e atualizamos o nosso mapa. Então, por aí vocês veem que este é o momento para que também tentemos mudar essa realidade, não é? Se a legislação federal não é favorável ao espanhol, e aí inclusive nós temos alguém falando aí da Paraíba, está muito pequenininho aqui para mim, né, porque, como eu disse, estou no celular, mas estou vendo que alguém falando da Paraíba. A Paraíba nos deu o exemplo, né, de criar leis municipais e leis estaduais, e a lei estadual de inclusão do espanhol. Então, bom, se a lei federal não é favorável a nós, criemos leis municipais e leis estaduais. Então, este é o momento, também nos referenciais curriculares, para aproveitar e incluir o espanhol dentro daquilo que for possível. Itinerários formativos, educação geral básica, como cada estado entender que é melhor para a sua realidade, para o seu contexto e dentro das suas possibilidades, evidentemente, não é? E já que é este o momento de discutir, nós propomos já para fechar também um pouquinho esta nossa conversa, nós propomos duas grandes questões que situamos no próximo slide,
E aí vamos nos dividir um pouquinho. Então, Antônio, você começa situando a primeira questão, por favor? Claro, então, na verdade, como a professora Greta colocou, são provocações que ficam aqui, na verdade, longe da nossa fala, né, querer mostrar um caminho da implementação da NCC e espero que tenha ficado esse olhar da complexidade em si e também da dificuldade de compreensão por conta do excesso de informações e de habilidades e incompetências. Mas quando a gente pensa o futuro, e aí vou fechar no futuro em relação à BNCC e à comunidade, né, da nossa área de professores e pesquisadores. Então, ficou visível, né, que é um documento que desconsidera a história do ensino de línguas estrangeiras no nosso país, privando esses alunos, né, de direitos de escolha. De uma certa forma, temos, a partir de agora, nós, educadores básica, formadores, né, também pesquisadores, o desafio, aceitar o desafio de reinterpretar a BNCC para que ela possa ser, de fato, aplicada nas escolas e que possa ser coerente com o que defendemos e queremos para o ensino de espanhol nos próximos anos. Em alguns contextos, como a professora mostrou no mapa, já existia a presença, foi retirado, em outros o espanhol ainda nem chegou, né? Mas claro que tudo é de incertezas, porque a BNCC gera um impacto e uma pressão nesse professor, que precisa trabalhar ali pensando e pressionado pelos descritores, gera diferentes currículos na escola, infelizmente, gerando aí desigualdades. O nosso país já está, né, imerso nessas desigualdades, e de uma certa forma o que a gente não defende, não gostaria, era a permanência, talvez, desse gerencialista na educação, e o que queremos é uma educação mais humanizadora, e tendo também o agenciamento das principalmente como locais que precisam revisitar a BNCC e também o agenciamento das universidades. Mas pensando agora e o futuro da nossa área, pensando da didática, que já temos um acúmulo de discussão que possibilita aí repensar as leis de oferta, os documentos, ou seja, nós já temos esses conhecimentos, já estamos acompanhando municipais, estaduais, repensando as argumentações para manutenção ou inclusão dos seguindo uma denominação da Paraquete na semana passada, a onda geracional, né, formação de professores de espanhol, passada pelo movimento #FicaEspanhol, tem uma grande responsabilidade na construção de dados em relação aos estaduais, nacionais, a partir dos 6 criados por esse movimento, que vão nos ajudar no acompanhamento, também na elaboração e na revisão de documentos para pensar os impactos sociais, educacionais, inclusive econômicos também do espanhol no Brasil, tanto com a presença muito atuante das ações de professores de espanhol, e também digo, nossa associação científica processo, e nesse futuro, mas de fato já temos uma discussão. E aí agora eu passo a Greta para essa outra provocação. Ok, bom, eu vou tentar ser rápida para que possamos comentar pelo menos algumas das perguntas que apareceram entre os assistentes, que é isso, como fica a BNCC no pós-pandemia? Então, algo que vem nos intrigando e nos preocupando muito é que a BNCC nasceu e foi homologada num momento em que, evidentemente, ninguém pensava numa pandemia. Nós vivemos agora este momento insólito que nos obrigou a nos ajustarmos a uma situação inesperada e fazermos o que é possível fazer. Só que quando acabar este momento de pandemia, nada mais será como antes, e o ensino não vai ser mais como era antes. E, portanto, essa BNCC, que foi homologada em 2018, não tem mais sentido num mundo pós-pandêmico,
porque o ensino no mundo pós-pandêmico não vai ser mais o ensino anterior a 2020. Então, nós temos que pensar como fica a BNCC frente ao que, muito provavelmente, será um ensino híbrido ou, ao menos, vai ser um ensino diferente, um mundo diferente, um ensino diferente, uma situação diferente, alunos diferentes, professores diferentes, escola diferente. A BNCC não pode ser a mesma. Então, uma BNCC que já nasceu com tantos problemas, só vai ter mais problemas daqui para frente. Então, fica também essa provocação, acho que a palavra que o Antônio usou é extremamente adequada, essa provocação para os estados que estão neste momento de elaboração dos seus referenciais curriculares, pensarem não apenas nessa BNCC que já nasceu fadada ao fracasso, e pensarem que o seu referencial estadual seja criado olhando para o futuro, olhando para essa nova escola e para essa nova situação que todos vamos viver. Então, pensar para o futuro, esquecer um pouquinho essa BNCC que não nos dá parâmetros sólidos, consistentes. Não podemos ignorar que vamos viver outra situação educacional. Então, fica por aí a nossa provocação também para vocês. Muitíssimo obrigada mesmo, tá? Muitíssimo obrigada pela paciência de vocês e vamos ver se somos capazes de responder alguma pergunta. Eu também gostaria de agradecer a professora Gretel e também a Glenda, né? E a Poliana, que está aqui também de apoio técnico nos ajudando. Muito obrigado. Gente, muito obrigada a vocês dois por todos os esclarecimentos, as colocações. Nós certamente aprendemos muito com as falas de vocês. Muito debate surgindo aqui no chat, né? Então, vamos ver se a gente consegue localizar aqui uma das primeiras perguntas que foi feita pela professora Amabile, que é daqui do Paraná. Ela pergunta, qual a relação dos itinerários formativos do novo ensino médio com a BNCC? Não sei se vocês gostariam de responder agora, qual de vocês responde primeiro? Temos duas perguntas da professora. Tá. Eu posso iniciar o debate dos itinerários, na verdade, assim, entender que os itinerários formativos acabam sendo situações, né, e atividades educacionais, pensar ela ser dita autonomia que o documento propõe para os estudantes, né? Então, pensar que os itinerários formativos, eles estão na BNCC do ensino médio, os 5 itinerários formativos, os 4 são 5, né? Dialogam com as áreas específicas do currículo e suas tecnologias, e um deles acaba sendo o itinerário formativo relacionado à formação profissional, o que também por si só já é um campo muito complexo, né? Para ser inserido em algumas redes, o documento abre outras possibilidades. E o que eu diria, assim, de contribuição, talvez, dos itinerários formativos, de fato, os eixos antes, que são 4 eixos estruturais, podem sim ser um aspecto ativo do documento, porque norteiam o currículo para pensar novas práticas, como a inserção da investigação científica, processos criativos, mediação, intervenção sociocultural, empreendedorismo, que volta aí uma visão, né, talvez de mais voltada para o negócio, mas de uma certa... os materiais complementares que o próprio Ministério da Educação divulga vão nessa direção do professor compreender como relacionar os itinerários formativos, esses eixos, a possibilitar um currículo diferenciado e, ao mesmo tempo, relacionando essas inúmeras específicas que o documento coloca. Certo, muito obrigada, Antônio. Eu estou tentando localizar aqui uma pergunta do Marcos Fonseca.
Ele pergunta se, com a BNCC, né, há mais prejuízos para as instituições federais, como os institutos federais, por exemplo, porque no caso dos estados, a gente vê como a base, ela se sente instigada, né, a reivindicar o seu posicionamento diante de uma política maior, como é a BNCC. Agora, os institutos federais, por fazerem parte da rede federal, em que sentido isso muda, né, em relação aos referenciais curriculares, por exemplo, porque daí é uma outra rede de ensino, né? Antônio, acho que essa pergunta é para você, não é? Sim, na verdade o Marcos é um amigo querido. Na verdade, ele supervisionando um tempo a estágio do Marcos aqui no Rio. Ele é aluno de licenciatura de um Instituto Federal, né, um outro locus também de formação. Na verdade, como a Glenda falou, por ser uma instituição federal, Marcos, essas instituições são autarquias que têm autonomia, né, financeira, didática, até o presente momento costuma ser, né, elas têm autonomia para pensar também políticas educacionais para colocar em prática, né. É claro que essas instituições também vão precisar se adaptar à BNCC de alguma forma, mas, historicamente, os institutos federais são complexos também, mas são que acabam defendendo, sim, a presença de um plurilinguismo, não trabalham numa linha do monolinguismo. Claro que aí há contradições, mas elas têm, sim, autonomia para a manutenção do inglês, do espanhol, do francês e várias outras línguas. Obrigada, Antônio. Vamos a mais uma pergunta aqui, também da professora Amabile. Pensando que diante da lei posta, a BNCC nesse caso, né, o único caminho para a inserção do espanhol na matriz curricular seria a ampliação da carga horária, é pertinente pensar que talvez essa ampliação ocorra a partir do ensino híbrido e que o espanhol seja ofertado na modalidade EAD? Bom, deixar o Antônio descansar um pouquinho, né? Já que ele respondeu 2 perguntas seguidas. Amabile, eu acho que cabe tudo, aí vai depender do que cada estado considera melhor para a sua realidade. Não sei se pensar o ensino à distância, o ensino remoto, seja o mais adequado, sem analisar a realidade local. Pertinente, possível, eu não diria pertinente, eu diria que possível se nós olharmos esses documentos, evidentemente não olhei os documentos de todos os estados, nós trouxemos aqui amostras de 3 estados, e agora à tarde eu recebi o documento de Rondônia. É um documento bem extenso, então recebi agora à tarde um documento, creio que de 500 páginas, evidentemente não tive tempo de ler. Nós vamos ter no Brasil modelos muito diferentes. Então, podemos pensar sim no ensino à distância, mas não creio que seja necessário ampliar a carga didática. Nós temos o modelo, por exemplo, eu acompanhei um pouco mais, inclusive por conversas mesmo com o professor Josinaldo, um pouquinho mais o caminho que o estado do Piauí está traçando, sem necessidade de ampliar a carga didática e colocando no presencial. Mas é claro, são soluções que cada estado busca de acordo com, como eu disse antes, com a sua realidade, com o que está sendo valorizado e, principalmente, com a disponibilidade política daqueles que estão na administração, na gestão, nas secretarias de educação. Então, tem também essa questão política, não é só o que os professores pensam, mas como os professores conseguem se aproximar da administração pública no campo político, para forçar por aí e conseguir também ter esse apoio. Então,
creio que é possível e será muito mais, que será melhor, na verdade, se conseguirmos no presencial. Mas, evidentemente, isso vai ter que ser discutido no âmbito de cada estado. Bom, vamos passar mais uma pergunta aqui, do Miguelito Nieto. E ele pergunta, a BNCC não deveria ser um documento apolítico? Quem gostaria de responder? Sem dúvida, sem dúvida. Não há necessidade alguma nem de comentar, totalmente de acordo. Ok, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Como as universidades federais podem atuar no sentido de promover políticas de resistência a favor da manutenção do ensino de espanhol? As universidades. Antônio? Antônio, é com você que é de uma federal. Vou iniciar aqui o debate, mas eu peço, por favor, que a professora Gretel também se sinta à vontade. Eu acho que assim, nós já tivemos um exemplo, né, um pontapé inicial que a Feira Grande do Sul fez isso, juntando a Universidade Federal, a escola também, da própria universidade, e os professores, como o primeiro movimento, né, o movimento Fica Espanhol Rio Grande do Sul, e convite nacionalmente, né, agora ter o movimento nacional. Acho que em primeiro revisitando o papel da própria universidade, como formadores de professores que precisam sair do espaço da universidade em direção à sociedade, à comunidade, de uma universidade, todas as universidades, não só, né, as federais, as estaduais, também a gente pensa aí num coletivo com as universidades privadas que ainda oferecem, mas essas instituições serão as responsáveis pela reinterpretação. A BNCC, de certa forma, junto com as redes e também com os coletivos de professores, né, desses diferentes estados, para pensar políticas mais naquela linha de como é possível adaptar o documento para uma política que dialogue com o que queremos, com princípios metodológicos queremos como presente na educação linguística dos nossos estudantes. A universidade precisa se aproximar a leitura, principalmente desse documento, não cargo, às vezes só dos professores da área de didática, porque o documento muita complexidade e que ele, pela extensão do documento, né, assim, a versão homologada tem um total também de 600 páginas, há várias possibilidades de inserção com diferentes áreas, principalmente como foi colocado aqui, uma rica possibilidade de complementação da formação do nosso estudante, itinerários formativos. Então, contar também com as diferentes áreas responsáveis pela formação dos professores, aproximação desse documento. Certo, muito obrigada. Então, vamos já quase que encerrando, mas aproveitando isso que o professor Antônio estava falando, né, realmente as universidades, elas têm encabeçado esse movimento Fica Espanhol, que se tornou muito maior, e para além das universidades, né, para a sociedade civil como um todo, que é excelente, como uma contrapolítica a essa política maior que é a da BNCC. E a BNCC, ela como a professora Greta falou, né, ela tem um monte de falhas. Eu acredito que isso seja resultado de múltiplos fatores, como, por exemplo, as trocas de governo durante a elaboração desse documento, as supostas consultas públicas, que, na verdade, a gente não tem muita clareza de como elas foram feitas, talvez sim, mas como eles usaram esses dados, se usaram, né, de que maneira eles foram integrados na construção da base nacional. E, claro, ela tem um peso, eu acho, bastante grande, porque é a primeira vez que uma política curricular aparece em lei, né? Antes com os PCNs, as OCEN, que foram documentos excelentes, cada um a seu tempo,
eles eram documentos orientadores, mas que não figuravam em lei, então isso também eu acredito que o peso da BNCC é um pouco maior nesse sentido, mas a gente vai encontrando, como os nossos convidados colocaram, as brechas, né? A gente vai encontrando as brechas para saber de que forma resistir, e eu acho que, para usar as palavras da Fernanda Rodrigues, né, a comunidade do espanhol tem resistido muito bem a todas essas pressões, né? Então, para cumprir com o nosso horário, infelizmente, nós temos que ir encerrando a nossa live. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, em especial a presença dos nossos queridíssimos convidados. Muito obrigada, professor Antônio. Muito obrigada, professora Gretel. Não sei se vocês querem falar alguma coisinha antes de terminar. Sim, eu gostaria muito de agradecer novamente a vocês pelo convite. Foi muito bom ter essa oportunidade, mais uma vez, falar sobre a BNCC, conversar com todos vocês. Agradeço ao público, aos assistentes que estiveram aí, as perguntas. Lamento se alguma pergunta ficou sem ser respondida, mas, como sempre, fico à disposição. Vocês têm meu e-mail, têm os canais de comunicação comigo. Entendo que o professor Antônio também está à disposição. Sei que vocês vão deixar a live disponível, depois eu também vou puxá-la para o meu canal e deixar também disponível no meu canal. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigada por estarem aí há 1h30. Obrigada pelo convite. Imagina, nós é que agradecemos. Então, também, Glenda, agradecer, né, aos assessores do Estado do Paraná, à Universidade Federal, ao Instituto também daí do Paraná, pela parceria e diálogo entre vocês, possibilitando essa tarde de debate, convidando também os entes, o público a conhecer o documento. Eu acho que a gente precisa ler, fazer as marcações da BNCC, encontrar as opções, as brechas possíveis para ampliar o trabalho. Também coloco à disposição do debate com os colegas, agradecer também a parceria de sempre da Gretel. Então tá, pessoal, eu aproveito para desejar muito sucesso ao Antônio, agora na diretoria da Associação Brasileira de Hispanistas, meus parabéns, e também aproveito para parabenizar a nova diretoria da Associação de Professores de Espanhol do Estado do Paraná, presidida agora pela professora Natália Figueiredo, da UNILA. Desejo muito sucesso. Aqui nós terminamos a nossa última live pré-EMPLE e aguardamos vocês no encontro presencial no ano que vem. Até lá!